Oi, tudo bom? Nesse momento nós vamos entrar novamente para um estudo ainda no livro de João, capítulo 2, né? E esse capítulo 2 é uma história bastante importante para a nossa vida, para a nossa casa. Porque ele vai falar diretamente conosco através dessa palavra para a nossa família. As bordas em Caná da Galileia. E para você que já chegou comigo até aqui, que Deus abençoe. Para você que está chegando a primeira vez nesse vídeo, que Deus abençoe você também. E vamos para o vídeo. Primeiro versículo do capítulo 2 do livro de João vai dizer assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Esses dois versículos já nos demonstram como Jesus era humilde e simples. Jesus, nós conhecemos a missão. A missão do Senhor era o quê? Salvar o pecador, a humanidade caída, trazer de volta a redenção, trazer de volta a casa do Pai. Essa é a maior missão, o maior propósito do Senhor, e ele cumpriu isso com sucesso, com 100% de aprovação diante dos homens e diante de Deus. Quando eu digo diante dos homens, para aqueles que creem, né? Então, mas nesse momento aqui, Jesus havia sido convidado para um casamento. E levando consigo os seus discípulos, sua mãe também foi convidada, seus irmãos também foram convidados. Então ele estava em um momento social, estava em um momento cerimonial, em um momento festivo, aonde nesse momento aqui, Jesus tirou um tempo para ir celebrar essa alegria juntamente com essa família. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não está só nos nossos momentos de dificuldade, nosso momento de guerra, nosso momento de oração por uma causa. Não. Nosso Senhor também está nos nossos momentos de alegria, nossos momentos de lazer, nosso momento de conversa, nossos momentos. Jesus está em todos os momentos. Não vamos convidar o Senhor só para a guerra, mas vamos convidar o Senhor para as nossas festas também. No versículo 3 vai dizer assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Acabar o vinho em uma cerimônia judaica, principalmente em um casamento, era uma desonra para os noivos. Então, por isso é que o casamento, os noivos passavam, às vezes, um ano se preparando para essa festividade que era única. E uma coisa principal que não poderia faltar era o vinho. Os convidados eram chamados e tinha que suprir aos convidados. Não poderia, porque isso era um despreparo. Era sinal de que esse casamento não ia prosperar. E o vinho era a alegria da festa, o vinho representava, simbolizava a prosperidade, a fertilidade, representava tudo isso. Então, acabando o vinho, traria sim a sensação de despreparo da parte dos noivos. Mas no versículo 4 vai dizer algo muito interessante. Mas Jesus lhe disse, ainda no versículo 3, assim, que a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E no versículo 4 vai dizer: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Tenho 2 pontos de reflexão aqui. Primeiro, a Maria, mãe de Jesus, sabia exatamente quem era Jesus. E ela foi exatamente levar o problema para aquele que ela sabia que poderia resolver, seu filho. Porque ela sabia que aquele homem não era simplesmente um filho humano dela, mas que ele havia nele um propósito grande e maravilhoso que aquilo que ele estava vivendo era muito pequeno para aquilo que ela sabia que ele poderia fazer. E o outro ponto de reflexão é quando ele diz: ainda não é chegada a minha hora. João, no capítulo 1 de João, vai dizer isso, que ele vai dizer que Jesus já estava entre eles, porém ainda não tinha sido revelado. E ele ainda vai dizer mais ainda no capítulo 1 que nem ele conhecia pessoalmente Jesus. Ele estava fazendo a obra de Jesus e sabia que aquela obra era verdadeira, porque ele estava debaixo de uma ordenança de Deus, porém ele ainda não havia conhecido Jesus pessoalmente. E aqui Jesus está em um casamento, juntamente com sua mãe, sua família, seus amigos e alguns apóstolos, porém Jesus era simplesmente o filho da Maria. Ele ainda não havia sido revelado como Messias. E aqui ele diz: ainda não chegou a minha hora de ser revelado. Ainda não chegou a minha hora de eu me apresentar, de eu me mostrar quem eu sou de verdade.
Mas aí Maria toma uma atitude louvável, que ela diz assim no versículo 5. Então ela falou ao servente: fazer tudo o que ele vos disser. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Maria é: obedecem a sua voz. Ele vai lhe dar as instruções. Seguiu verdadeiramente as instruções que ele vai falar. Porque assim, só assim, é que tudo vai dar certo. Um problema, por mais caótico que ele esteja, por mais que ele esteja grande em nossas vidas, por mais que o mar esteja revoltado, mas se nós ter a paciência de sermos instruídos pelo Senhor, tudo no final vai dar certo. E foi isso que ela disse no versículo 5. Então ela falou ao servente: fazer tudo o que ele vos disser. Eu vou parar esse vídeo por aqui e vou iniciar um outro, parte 2, que senão vai ficar muito longo. Então, segue comigo para o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você.